que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. O nosso desejo é que muito em breve tudo isso passe para que nós possamos nos abraçar novamente. E eu quero deixar um texto da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito ímpar, porque somente este homem, a Bíblia relata ter passado por esse tipo de experiência, e é Pedro. No livro de Mateus, no capítulo de número 14, no versículo 22 em diante, eu quero relembrar essa história e contar algumas outras verdades a respeito do texto. A palavra do Senhor diz que logo Jesus, ele compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Os versículos seguintes começa a contar essa história, que os discípulos eles foram para o meio do mar e ali estavam sendo açoitados pelas ondas do mar, pelo vento que soprava contra eles. E Jesus veio caminhando sobre as águas para se encontrar com os discípulos. Acontece que Pedro, no versículo de número 27, diz que Jesus falou com eles: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, porque eles achavam que era um fantasma que estava vindo na sua direção. Pedro, então, no versículo de número 28, ele responde: se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó vós de pequena fé, por que duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A partir dessa experiência de Pedro e os discípulos naquele barco, em meio à tempestade, nós podemos tirar algumas lições também para as nossas vidas. A primeira lição é: nós vamos experimentar algo novo se não tirarmos os olhos de Jesus. Pedro estava olhando para Jesus, até mesmo sem saber que era Jesus, mas Pedro estava olhando firmemente para Jesus. Precisamos olhar para Jesus, precisamos manter os nossos olhos em Cristo Jesus, precisamos olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então, precisamos, assim como Pedro, olhar para Jesus e não desviarmos o nosso olhar. Não vamos olhar para as circunstâncias, para as pandemias, para a vacina que está chegando bem devagar ainda, mas nós não podemos olhar ou depositar a nossa confiança e esperança nessas coisas. Pedro estava olhando para Jesus. Isso demonstrava a confiança e a segurança que ele tinha em Jesus. Um outro detalhe muito importante é que Pedro ousou sair da sua zona de conforto. Pedro, ele deu um passo para fora do barco. Sabe, queridos, talvez essa pandemia, esse tempo que temos vivendo, tem nos ensinado também a sair da nossa zona de conforto, a darmos um passo que nunca demos antes, a fazer coisas que nunca fizemos antes. Então aproveite essa oportunidade e comece a fazer um balanço da sua vida espiritual, um balanço da sua vida como homem, como mulher de Deus. Então você poderá também ter a oportunidade. Você está sendo desafiado com esta palavra, então você terá a oportunidade
de sair da sua zona de conforto e fazer algo diferente. Trabalhe, não fique acomodado, não fique de braços cruzados. Pedro ousou sair da sua zona de conforto. Pedro, quando resolve sair, Pedro começa a andar sobre as águas. Os irmãos sabem muito bem e conhecem muito bem esse texto. E num determinado momento, quando ele começa a olhar para o vento, começa a olhar para a tempestade, ele começa a afundar. Pedro, ele erra. Pedro, ele não está mais tão confiante assim, porque Pedro deixou de olhar para Jesus. Sabe, queridos, em alguns momentos das nossas vidas, também seremos levados, seremos tentados a não olhar para Jesus. Não olhar para Jesus é não acreditar, é não confiar, é não achar que nós estamos sendo abençoados, é não achar que Deus está no controle das coisas. Pedro, ele deixa de olhar para Jesus, por isso ele começa a afundar. Mas um detalhe muito importante, queridos, é que aquele dia, Pedro, quando ele começa a afundar, Pedro aprende com seus próprios erros e na mesma hora ele deixa de olhar para o vento contrário, torna a olhar para Jesus e diz: Senhor, salva-me. Ele olha novamente para Jesus. Sabe, queridos, os nossos erros também, eles têm que nos fazer, ou eles podem nos levar a refletir sobre o passo errado que nós estamos dando e que nós possamos ir fazer como Pedro. Senhor, perdoa, porque eu deixei de olhar para o Senhor. Salva-me, salva-nos, salva a minha casa, salva o meu ministério, salva a minha vida pessoal. Me salva, eu preciso do Senhor. E o ano de 2021 pode ser um ano de muitas novidades de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Por último, Pedro recebe o Senhor Jesus no seu barco. Jesus toma Pedro pela mão quando ele estava afundando. Jesus entra no barco onde Pedro e os demais discípulos estavam. Ou seja, Jesus, ele foi recebido e Pedro ali podia então, ou naquele momento ele pôde descansar nos braços de Jesus. Descansa em Jesus. Jesus está sempre disposto a lhe estender a mão. Jesus está sempre disposto a lhe dar a oportunidade de viver um novo tempo na sua presença. Que você e a sua família possam desfrutar de um novo tempo de Deus para as suas vidas. Este é o nosso desejo. Bem, queridos, nós louvamos ao Senhor pela sua vida, louvamos ao Senhor pela vida da sua família. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão reunidos neste momento em Teu nome. Pai, nós queremos profetizar um novo tempo de bênção sobre a vida dos Teus filhos, as suas famílias aqui representadas. Que a graça do Senhor seja abundante, ó Deus, e que nós possamos experimentar, ó Deus, novidades da parte do Senhor. Mesmo não estando reunidos presencialmente, nós cremos que a presença do Senhor, ela é real. A presença do Senhor está neste momento na minha casa, na casa dos nossos irmãos que estão reunidos. Pai, que seja abundante a Tua presença. Queremos consagrar ao Senhor, dedicamos ao Senhor. E assim, ó Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que realmente nós possamos agradecer ao Senhor pelos milagres, pelas dádivas e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus os abençoe em Cristo Jesus.